Obrigada a todos pelo comparecimento, obrigado à diretoria pelo convite. E eu acho que esse painel é muito importante para a gente falar o que implica essa resolução de verdade no dia a dia do médico juridicamente, né? E, para isso, nós vamos chamar primeiro aqui o nosso moderador, que é o doutor Tomás Burgaerin, que é nosso procurador aqui, que é uma pessoa aqui da autarquia, que é uma pessoa que está sempre ao lado dos médicos, tirando dúvidas, dando uma assistência, juntamente com o doutor Carlos e toda a equipe da Procuradoria. E é uma honra o senhor estar moderando essa mesa com a gente. Muito obrigada. Temos também, e continuando, o doutor Emanuel Cavalcante, para esclarecer aí nossas dúvidas, que é o terceiro vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, que, como os senhores viram, está online. Temos aqui a presença, que eu gostaria de convidar aqui, a doutora Eliandre Costa Palermo, que é uma grande amiga, conselheira aqui da casa, dermatologista, e envolvida totalmente nas discussões aí do ato médico, assegurando cada vez mais as nossas prerrogativas médicas. É uma pessoa que luta bastante aqui dentro pela nossa profissão. Muito obrigada pelo seu comparecimento. Vamos aqui chamar o doutor Alain Cotrim Nascimento, advogado. Muito obrigada, doutor Alain. O doutor Alain é advogado do Conselho Federal de Medicina. Seja super bem-vindo, doutor Alain. Vamos chamar o doutor Denis Calazans Lima, que é cirurgião plástico e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Doutor, seja muito bem-vindo, viu? E nós vamos começar aqui, um debate, né? Será um debate até para a gente entender até onde está o nosso limite juridicamente com essa mudança das novas regras da CODAME, até onde a gente pode ir, até onde isso nos permite. Como disse o doutor Ângelo, há um limite tênue em que a gente pode fazer, e há um limite tênue também a coisa do TikTok. Algumas vezes a gente vê algumas coisas que são ridículas, que não são infrações, mas que, de certa forma, nos envergonham de alguma forma, né? Então, eu vou perguntar aqui para o doutor Tomás o que, na sua opinião, o senhor acha que a gente tem que esclarecer aqui para os médicos para tornar essa resolução um pouco mais clara na vida, no dia a dia do médico. Bom dia a todos, eu agradeço a palavra, passada pela querida presidente, doutora Eliane. Eu agradeço o prestígio e a honra de poder participar desse primeiro painel. Eu colhi de todas as apresentações anteriores um certo consenso quanto ao anacronismo que existia. A regulamentação existente era, de fato, ultrapassada, e existe um ditado no nosso meio jurídico que quando o direito ignora a realidade se vinga ignorando o direito. E a pior coisa que pode existir para uma autarquia federal responsável por regular a medicina é ver as suas normas constantemente ignoradas e desrespeitadas. Da apresentação do Dr. Emanuel, nós vimos que houveram grandes avanços. Se possibilita agora a divulgação de preços, inclusive de consultas, exames e procedimentos, até anúncios de propagandas, campanhas promocionais. Se permite as fotos de antes e depois, e isso me despertou a seguinte reflexão. Parece que houve uma aproximação da atividade médica com o mercado de consumo. Se antes havia uma relação um pouco mais individualizada, personalizada do médico-paciente, agora parece haver uma certa inclusão da atividade médica no mercado de massa. Eu perguntaria para o Dr. Alain se
esse movimento atrai também a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, aproxima a medicina a uma obrigação de resultado, e quais seriam as implicações disso? Oi. Bom dia a todos. É um prazer, né, estar aqui representando o jurídico do Conselho Federal de Medicina. A gente louva esse tipo de evento e de iniciativa do CREMESP, porque, para além, né, da própria normatização, o que se quer não é que o médico, ao receber uma nova resolução, se adeque de forma tateando, sem saber ao certo se está fazendo certo ou errado. Então, esse tipo de iniciativa, ela é muito louvável no sentido de levar ao médico as razões pelas quais foram feitas essas alterações, a importância de deixar o médico tranquilo em relação a estou seguindo, não estou seguindo as normas. Então, é muito importante essa capilarização da informação, né, que aí parte realmente de cada regional, porque vocês vão incidir, né, localmente, trazendo a realidade do lugar, porque, de repente, a medicina que se aplica em São Paulo não é a medicina que se aplica no Acre, não é a propaganda da medicina que se faz em São Paulo, tem outra feição de uma propaganda em outro estado brasileiro. Então, essa adequação ao lugar é muito importante. Só queria deixar isso registrado. Em relação à sua pergunta, doutor, eu acredito que não foi uma aproximação ao mercado. Eu acredito que o caráter não mercantilista da profissão de médico, ela permanece um caro valor para o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina. Ocorre que, para além da visão da medicina pelos médicos e pelos órgãos, né, que compõem todo o sistema conselhal, existe uma visão externa da medicina. E a visão externa da medicina, ela necessariamente não é a mesma do Conselho. Então, para o STJ, e isso já é pacífico, no caso de algumas áreas da medicina, ela é sim considerada, né, um ato com que se promete um resultado, que se espera um resultado, principalmente na área estética. Porém, é uma visão específica de um órgão do judiciário e que a gente, a despeito de respeitar, não concorda sob o ponto de vista de valorativo, sob o ponto de vista ético. Por mais que se preconize para o paciente, olha, a gente vai fazer esse procedimento, os resultados são esses, são aqueles, eu acredito que não foi esse caminho que o CFM trilhou ao permitir, por exemplo, o antes e o depois. Foi mais no sentido de, nessa sociedade em que estamos inseridos, a informação é muito importante. Foi mais no aspecto informativo, de mostrar, e aí informativo sob o ponto de vista visual, quais são, inclusive porque se fosse mercantilista, não se poderia colocar na nossa resolução, por exemplo, a questão de resultados negativos. Se é um mercado e se eu quero vender, eu não vou colocar como obrigação você demonstrar quando dá errado. Nenhuma propaganda mostra o errado. Você pega uma propaganda do Omo, ele não mostra a roupa que não saiu a mancha, ele só mostra a roupa que ficou branquinha. Né? O médico mostrar uma cicatriz, uma intercorrência e ser obrigado a mostrar isso, mostra exatamente o caráter não mercantilista da profissão. Né? Caso contrário, ele estaria livre para mostrar, só dá sucesso, vem, pode fazer esse tipo de procedimento, que o resultado vai ser esse. E aí né, vai pela linha do mostrar e garantir o resultado. Eu só queria, o senhor me permite, só uma intervenção. Isso também não infringiria o termo de consentimento? Porque se você apresentar só a parte boa, então você está dizendo, você está subentendendo que não há a parte ruim. Isso, a importância disso no termo de consentimento é grande, eu acredito.
O termo de consentimento, ele particularmente na propaganda, o que, pelo menos eu aprendi da apresentação do Dr. Manuel, é que quando você, na propaganda, você já coloca o resultado negativo, aquilo já serve como um termo de consentimento livre e esclarecido. Agora, se eu quisesse colocar só a parte boa, aí o meu paciente chegaria lá, aí eu colocaria para ele assinar aquele termo. Fica inválido, né? Porque você está falando... Não, os resultados são bons. Então... Exatamente. Ele teria na consulta a assinatura. Está falando na propaganda. Todo cuidado será. Tem que ter todo cuidado mesmo. Desculpe a interferência, doutor Tomás, pode continuar. É um prazer. E também eu acho importante ressaltar que a própria resolução veda a indução de promessas ou garantias de resultado, que é algo importante. Eu notei que o doutor Emanuel levantou a mão. Doutor Emanuel, gostaria de... Sim, porque tem uma parte que é regra de mercado. O que não é regra de mercado, jamais irá ficar dentro da regra de mercado, é a relação médico-paciente e as intervenções, inclusive as estéticas e anestésicas. A justiça está errada. O Superior Tribunal de Justiça está errado. Porque a variável biológica é imponderável. Exceto se o médico fizer propaganda, garantindo resultados. Eu sou um artista, eu recebo assim, entrego assim, aí sim, está errado. Mas o biológico, ninguém tem capacidade. Eu sou um homem de cor morena, eu sou pardo. Eu posso, ao fazer uma intervenção qualquer, desenvolver queloide. É claro que não, já tenho várias cicatrizes, desenvolver queloide, mas as pessoas com essa cor, ou as pessoas negras, podem desenvolver queloide. E isso não pode estar sendo medido como uma regra de consumo. Agora, na resolução, tem sim regras de consumo. Quando eu disser numa publicidade que eu ofereço conforto, privacidade, e descrevo e coloco na filmagem um ambiente X, aí sim, essa parte ela se submete às regras de consumo. Dá para entender. Essa resolução é uma resolução que tem uma abrangência, uma profundidade que precisa ser compreendida por todos. Então, o médico não pode dizer, eu dou conforto, você chega aqui tem cafezinho, você chega aqui tem água gelada, e a pessoa chegar não tem nem cafezinho nem água gelada. Pode fazer a queixa, sim. Perfeito? Então, vou baixar a mão, que eu falei muito. Muito obrigada. Doutor Tomás, sim, continuando. Nós aqui temos dois expoentes das duas áreas, especialidades, talvez das mais afetadas, né? E dentre as mais afetadas, certamente, pela publicidade. Eu gostaria de ouvir de cada um, a dermatologia e a plástica, a opinião se essa resolução atende satisfatoriamente às reivindicações das especialidades, principalmente considerando que sempre que nós estamos a tratar de regulamentação de publicidade, inicia uma polêmica acerca da limitação da liberdade de expressão, do livre mercado, que foi apresentado pelo Dr. Emanuel. A resolução teria sido tímida em alguns pontos, ou ousada demais em outros pontos, no entender das especialidades? Talvez a doutora Eliane. Bom, agora você colocou a gente aqui numa saia justa. Mas eu queria... eu acabei de pedir até aqui para o Dr. Carlos o telefone do Dr. Emanuel, que eu queria mandar uma mensagem, então vou aproveitar e dar ao vivo aqui. Eu queria parabenizar toda a comissão do CODAME, todo o Conselho Federal, e também a todos que participaram, né? Como o senhor falou, eu me sinto até participando um pouquinho lá atrás, porque a gente estava aqui na Câmara Técnica, trabalhamos com isso, tivemos muitas reuniões com a Sociedade de Cirurgia Plástica, com o Dr. Denis, e todo mundo sabe o quanto foi importante para nós essa mudança. E o que eu entendo é que ela foi, para mim, hoje, no momento, ela foi extremamente importante para toda a classe médica, porque ela abre uma porta, como o doutor Emanuel falou, para os
médicos virtuosos, que estavam fechados e não estavam podendo se comunicar com o público. Porque os que não seguem a regra, os que não estavam interessados na ética, estavam lá falando, né? Tanto médicos quanto não médicos. Mas nós, que estávamos aqui por trás, nos bastidores, trabalhando nas sociedades, nas comissões de ética, no conselho, não nos sentíamos representados porque muitas vezes não poderíamos mostrar, inclusive, um risco de um procedimento que podia ser realizado para a população. E nós sentimos isso. Eu fui muitos anos, trabalhei na publicidade médica das sociedades, a gente foi despedindo os nossos assessores de imprensa, a gente foi diminuindo a nossa participação nos programas de televisão, em matérias de revistas de cunho mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais cotidiano, mas que faziam parte de uma educação médica, de um médico estar presente lá para dar a sua voz de ética, de sabedoria, de ciência. E com isso, nós saímos de cena, saímos do protagonismo de uma discussão muito importante, ao mesmo tempo que o ato médico passa a ser aviltado por não médicos. Então, eu acho que foi esse período muito difícil onde nós saímos do protagonismo. Então, trazer de volta a possibilidade, como ele colocou, de uma medicina ética, de você poder colocar os procedimentos, os tratamentos, os riscos, né? Como eu falava, às vezes não era só uma questão da nossa parte estética especificamente, mas também do hospital poder divulgar que ele tinha um equipamento de ultrassonografia, de mamografia, de ressonância de última geração, que poderia fazer diferença num determinado atendimento. Então, nós não estamos nem focando só especificamente na área estética, eu acho que vai abrir isso para todos na medicina. Então, eu acho que se tivermos a consciência de utilizar, como o doutor Emanuel falou, de uma maneira correta, mostrando, sim, a parte boa e ruim e as dificuldades, a gente também concordo plenamente com o doutor de que a gente não estaria indo para o lado mercantilista, ao contrário, a gente estaria indo mais para o lado de educação. E para os nossos colegas, eu faço parte de vários congressos de dermatologia, eu tenho falado, quando tenho oportunidade, usem da sua sabedoria médica e falem com o paciente como se estivessem falando num congresso. Usem como se fosse uma educação. Então, no seu procedimento, no seu tratamento, na sua doença, o esperado é isso. E usem de termos técnicos também, porque é isso que eu acho que está faltando um pouco. A gente sair do foto antes e depois, mas trazer realmente critérios e resultados. Então, eu estou particularmente muito feliz com a resolução. Muito obrigada pelas suas palavras, doutor Dene. Bom dia, estou muito feliz e muito honrado por estar aqui discutindo um tema tão importante quanto esse. E acho que o Conselho Federal de Medicina e o Dr. Emanuel Fortes, que está aqui, acho que quantas não foram as vezes, desde 2016, 2017, que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica lhe infernizou, e esse foi verdadeiramente o tema, para que a resolução 1974 de 2011, que ela tivesse uma adequação um pouco mais... que correspondesse à realidade do médico brasileiro. Entretanto, hoje, vendo a resolução já em vias da sua vigência, eu tenho, como manifesta preocupação, alguns pontos que eu acho que são de importante debate aqui. Essa resolução parece que ela trouxe, nós estamos num fórum jurídico, doutor Alan, eu tenho que falar com todas as vênias possíveis, que eu acho que essa resolução, indiscutivelmente, ela empurrou a classe médica para um viés da relação de consumo muito forte. E, sobretudo, dentro dessas nossas duas especialidades, a dermatologia e a cirurgia plástica. Porque eu não consigo entender direito como essa resolução pode trazer benefício, se não comercial, por mais deselegante que seja o termo, à cirurgia cardíaca, à proctologia, à ginecologia, outras especialidades que talvez seja um pouco delicado mostrar a foto de pré e pós-operatório. Se não mostrar e encantar os pacientes. Mas, por um outro lado, eu tenho que manifestar também que eu sou absolutamente favorável a isso. Nós estamos vivendo um tempo que as verdades não duram mais que 24 horas. As coisas mudam numa velocidade muito grande. E essa resolução trouxe, e talvez o tempo vai mostrar para nós, quais foram os acertos e os erros. E só a prática vai poder nos ensinar isso. Acho que debates como esse são extremamente importantes, mas eu reitero, eu acho que empurrou muitos médicos para uma relação de consumo, e dentro de relação de consumo, não adianta o médico falar que ele tem ali o sacerdócio,
que ele não tem controle sobre fatoralha, que o resultado da cirurgia ele não consegue dominar. E no cirurgião plástico acontece muito isso. O cirurgião plástico ele se revolta no momento em que ele é destacado da medicina como um todo e perante o judiciário ele é cobrado pelos seus resultados. Aí ele acha uma injustiça muito grande ter a sua responsabilidade como sendo objetiva. Não, você vai ser perquirido perante a sua responsabilidade independentemente da culpa. Pronto. Agora, se for para vender o comércio, sim. Se for para vender o procedimento cirúrgico, sim. Então, são duas faces. Eu faço, mas não posso falar que faço. Essa delicadeza que eu acho que precisa ser muito bem pontuada a partir de agora com essa resolução. E eu torno a dizer, eu acho que só o tempo vai mostrar os nossos acertos, os nossos erros com relação a essa resolução. E, no entanto, eu sinto que dois temores. Primeiro, é a cobrança jurídica disso, a perda do decoro pelos médicos que utilizarão dessa metodologia de marketing para a apresentação do seu trabalho. Enfim, essas seriam basicamente as minhas duas preocupações com relação à resolução em si. São importantíssimas as ponderações e eu acho que durante todo o dia a gente vai aprofundar com temas específicos. Eu gostaria também de destacar um ponto que foi trazido na apresentação já do Dr. Emanuel e retornar à questão do anúncio de preços, campanhas promocionais, consultas, procedimentos. A gente, na atividade consultiva do Conselho Regional, recebia, pelo menos mensalmente, alguns questionamentos acerca da possibilidade de fazer esses anúncios. Pela resolução 2170, salvo engano, era vedado. Essa proibição havia caído já, mas não havia norma nenhuma a regular a matéria e gracejava a insegurança, como disse a doutora Patrícia. Agora, a resolução foi além, expressamente permitindo. Gostaria de saber, talvez, do doutor Denis, da doutora Eliane, no entender dos senhores, qual era o valor que se buscava proteger com a proibição desses anúncios, que agora passa a ser permitido, e quais são os avanços que a gente pode esperar a partir daqui com essa publicização? Porque, por exemplo, os médicos nos procuravam, especialmente porque o PROCON ia até as clínicas e dizia, olha, é obrigatório anunciar, de tornar público esses valores de consultas e procedimentos. E, por outro lado, existia uma regulamentação proibindo do Conselho. Então, foi bom esse avanço. O que nós podemos esperar e o que a gente poderia eventualmente perder? A grande indignação dos médicos é justamente que falam assim, olha, o farmacêutico faz, o biomédico faz, o dentista faz, por que eu não posso fazer? Eu tenho direito de fazer também. Ótimo, faça. Mas agora você vai responder perante o teu conselho, a publicidade e perante o juízo, o teor da publicidade que você faça. Eu não tenho dúvida, a doutora Eliane falou uma frase sábia aqui. Abriu-se uma porta para as pessoas de bom senso e comportamento ético apresentarem de maneira com cunho de valor social e de valor informativo o teu trabalho. Agora, será que a fiscalização de toda essa publicidade vai ser realmente efetiva? Quantas não serão as publicidades que nós vamos ver de fotografias de pré- e pós-operatórios manipulados por todos os aplicativos do mundo, que a gente pode mostrar ao paciente o convencimento de que eu sou detentor de um bisturi mágico que faço absolutamente de tudo com a maior segurança do mundo. Então, se, de um outro lado, o Conselho Federal de Medicina foi extremamente disruptivo, corajoso, em editar essa resolução, eu acho que vai ter também os conselhos regionais e o federal a mesma coragem de fiscalizar. Será que a quantidade de publicidade vai dar vazão a isso tudo? Então, são delicadezas, nuances e delicadezas que a gente não pode deixar isso em aberto, porque deixando essa ponta solta, vai romper em cima de um único ponto frágil, que é, primeiro, a população desavisada, que vai cair na mão de armadilhas que vão ser verdadeiros caça-níqueis, e, segundo, médicos que vão se valer daquilo para vender a todo custo uma competência para a qual muitas vezes pode não ter. É só um adendo aqui. É impossível essa fiscalização correr. Você não tem condições, o Conselho não tem perna para ir atrás de tudo isso. Então, é uma coisa a se
ponderar, doutora Eliane. Eu sou, assim, de natureza uma pessoa otimista. Então, assim, eu acredito que hoje muitas pessoas que não fizeram propagandas de maneira antiética e desleal aos colegas, elas não estavam só presas ao que era proibido. Eu acho que elas estavam presas também a um sentimento de ética e moral e não se sentir confortáveis. Pelo menos no ambiente que nós frequentamos de congressos, de eventos e tudo, a gente percebia que as pessoas não só não faziam porque era proibido, faziam porque não achavam interessante. Agora, aquele cara que realmente, eu concordo plenamente com o Denis, que ele já tem aquela índole e ele já tem aquele interesse, ele vai deitar e rolar e vai ser realmente, gente, muito difícil que todos conseguimos proibir tudo isso. Mas eu acho que, como tudo na vida, existe aquela coisa de que quando você libera, a onda vai, ela sobe e depois ela desce e vai, e o próprio mercado vai sentindo isso. Eu, numa aula, uma vez, dividindo o palco com uma pessoa que era muito famosa e que eu realmente não conhecia, porque ela era uma instagramável, e sentou lá como uma celebridade, e eu, muito bem, não sabia nem quem era a pessoa. Ela respondeu: eu não iria num médico que eu visse fazendo propagandas deliberadas na internet, porque ela, sabendo que aquilo é um meio de divulgação totalmente fictício, né? Uma coisa que você expõe o que você quer expor, jamais eu iria num médico que eu vi ali. Então, eu vi aquilo de uma celebridade da internet mostrando que ela procuraria indicação de colegas e pessoas que utilizaram dos seus serviços. Ficou claro para a gente que isso vai, ao longo do tempo, se modernizar. Agora, em relação à pergunta que você falou especificamente dos valores, eu acho que continua proibido concorrência desleal, continua proibido o sensacionalismo, a propaganda enganosa. Então, à medida que a gente tem a liberdade de poder deixar para o paciente entender se ele vai na sua clínica, no seu tratamento, no hospital, e custa um determinado valor o procedimento, para que ele já saiba quando ele procura o serviço, é interessante como um serviço de utilidade pública. Agora, você fazer disso um anúncio ou uma propaganda em relação ao preço, continuará sendo concorrência desleal com os colegas, né? Atender de graça, ou prometer, ou fazer trocas, ou venda casada, continua proibido, né? Doutor Emanuel. Alan quiser intervir antes de mim, porque ele esteve junto conosco o tempo inteiro, ele sabe exatamente. Aliás, eu não citei o jurídico do CFM, mas nada foi desencadeado no CFM sem que a gente tivesse ouvido o nosso jurídico. Foi de uma importância fundamental essa releitura. Se o doutor Alan tiver alguma coisa, são duas pontuações que eu quero fazer. É importante salientar essa questão dos valores, porque era uma cobrança e a gente tinha ações judiciais, a gente tinha procedimentos administrativos junto ao Ministério Público, Defensoria Pública da União, exatamente cobrando do CFM a revogação da resolução anterior que vedava essa proibição por uma questão, mais uma vez, da informação. Então, a informação ao consumidor, ao paciente, à sociedade dos valores, né, financeiros, do valor da consulta, do valor do procedimento, quer queira, quer não, ela é uma informação útil para ponderar. As pessoas não necessariamente procuram todos os serviços de excelência pela indicação. Tem pessoas que a pessoa é muito bem indicada, mas só faz particular, não está dentro do meu plano, cobra um valor que eu não posso pagar. Por melhor que seja a minha vontade de ir àquele profissional, ele está cobrando um valor que eu não posso pagar. Então, saber o valor financeiro do valor da consulta é importante para a sociedade de uma forma geral. A forma como vai ser feito isso, aí é outra história. Aí... Eu posso fazer só um adendo que tem a ver com isso? Eu escutei o podcast do CFM e do Dr. Emanuel também falando sobre isso, e no podcast ele fala que a consulta está liberada, mas os procedimentos não, porque dependeriam de uma avaliação e um diagnóstico, e a partir do diagnóstico que se poderia falar dos procedimentos. Então, só para um esclarecimento, principalmente para o povo que vai ouvir essas duas, saiu há pouco tempo esse podcast, o procedimento fica liberado, essa divulgação, após a avaliação e a consulta, certo?
Até uma coisa que eu estava conversando ainda agora com a doutora Irene, ela estava me lembrando, às vezes a pessoa vai lá, cobra a consulta R$100, mas quando você chega na consulta, tem tanta coisa adicionada a isso que o paciente vai gastar bastante. Então, assim, eu acho isso complicado. Acho que tem que esclarecer o preço da consulta, procedimentos à parte, uma coisa assim, porque ele vai naquela ilusão de ir numa dermatologista top, tipo a doutora Eliane, e não saber que lá vai ter alguns procedimentos que talvez eleve essa consulta 4, 5 vezes mais o valor do que ele iria pagar. Então, acho que é uma coisa complicada. A gente está num painel que basicamente fala sobre as implicações jurídicas dessa resolução no dia a dia dos médicos. E eu vou dar uma de muito atrevido aqui, sair do papel de debatedor e perguntar para 2 advogados que estão aqui qual é a visão que vocês enxergam a longo prazo. Quando eu disse que essa resolução vai nos ensinar se acertamos ou erramos ao longo do tempo, como vocês veem se a gente seguir o modelo que é feito nos Estados Unidos hoje, em que a publicidade médica tem uma regulação muito rasa, e os médicos hoje, o país mais judicante do mundo, indiscutivelmente, é os Estados Unidos, e, sobretudo, em cima da área médica, esse é um filão muito forte. Nós corremos o risco de ter esse modelo repetido aqui no Brasil? Eu queria fazer essa pergunta ao Dr. Tomás e ao Dr. Alan. Um minuto, Denis. Deixa eu intervir antes, porque tem relação, inclusive, com isso. Primeiro, vamos ver algumas questões de ordem de natureza constitucional e legal. O CADE e o Ministério Público da União interpelaram o CFM para revogar a proibição do cartão de desconto. E nós revogamos. Os fundamentos davam razão à questão relativa à ordem econômica. Então, a primeira coisa que o médico precisa ter na cabeça é que, maior do que os nossos pudores, estão as regras constitucionais. Segundo ponto, nós tínhamos uma vedação explícita em relação à publicidade dos valores. Novamente, o CADE e o Ministério Público da União instaram o Conselho Federal de Medicina a fazer a revisão e nós revogamos artigos do Código de Ética Médica e de 2 resoluções que impunham essa proibição, mesmo com uma lei dizendo que pode. Então, a gente precisa parar de discutir se isso mercantiliza ou não, porque tem uma lei que diz que pode. E essa lei tem 81 anos. O que a gente está dizendo ao médico é: apresente o preço da sua consulta. Não está dizendo mais nada do que isso. E quando houver época promocional, você pode fazer a promoção, só que a gente vai fiscalizar se você está aplicando o golpe de aumentar o preço da consulta para diminuir para o valor que você já cobrava. Os procedimentos, o valor de procedimentos está vetado porque eu vi, inclusive, num dos processos do CREMESP, um médico que apresentava tal procedimento tanto, e imagens muito atrativas. A gente continua proibindo a imagem atrativa. A gente proíbe a manipulação. Se a gente vai constatar isso preventivamente, a gente vai estar tentando, através de um software para todos os conselhos regionais, colocar a possibilidade de fiscalizar a publicidade de uma forma mais eficaz. Mas imagine, o Código Penal brasileiro tipifica os crimes e as pessoas transgridem. A gente não tem que estar pensando no que vai transgredir, a gente precisa pensar efetivamente em quem vai fazer a utilização virtuosa. Os crimes só são constatados quando são praticados e vêm à tona. Então é preciso que a gente se acalme com relação à aplicação da resolução. Por quê? Porque nós vamos, com toda certeza, ter uma série de transgressões
nós vamos autuar, nós vamos educar. E a outra questão, o próprio disse, a medicina é uma ilha cercada de mercado por todos os lados. Todos podem explorar o médico. Não vou citar aqui, todo mundo se sente lesado com algumas relações que a medicina construiu ao longo da história. Somente o médico é que não pode ter, com honestidade e franqueza, uma relação com o mercado. O Conselho Federal de Medicina disse, pode, desde que virtuosa, siga essas regras, porque ela está trazendo a virtude para você representar. Para os procedimentos médicos, nós defendemos intransigentemente a medicina como atividade de meio, mesmo que o judiciário diga que não é, o judiciário está errado. Digo isso peremptoriamente, a não ser que o médico prometa o resultado. Mas, nessa resolução tem uma parte que entra realmente na relação de consumo, é se eu prometer um consultório, um ambiente confortável e apresentar as imagens, e a pessoa chegar nesse ambiente e não encontrar, ela tem direito de reclamar. Então, vamos fazer uma divisão, uma separação geográfica em tudo que a resolução diz. A resolução tem uma virtude de dar uma nova interpretação a leis nonagenárias, octogenárias e sexagenárias. É um novo entendimento. A lei traz a virtude de dizer, tenha uma relação franca com o mercado, porque você tem direito de usufruir das relações de mercado quando você está apresentando os ambientes e as suas chancelas. E a sua relação será sempre uma relação de meio quando você apresenta o que você executa na sua profissão de forma educativa. Você não vai prometer resultado, você vai mostrar que existe uma extensão. E ela é aplicável, doutor Denis, a todas as especialidades. Eu não vou me ater aqui, porque ficaria muito longo, mas quando se fala de proctologia, está apenas pensando no aparelho excretor, e não é. A proctologia não cuida só do aparelho excretor, ela cuida de uma função. Então é só imaginar o que pode ser feito de educativo para a sociedade em campanhas de saúde pública personalizadas. Né? Vai dizer assim, vem a mim, que eu discuto com você o seu quadro, ao invés de ser uma sociedade de especialidade dizendo, faça o outubro amarelo, faça o outubro rosa, faça o novembro lilás. Não, o médico virtuosamente pode apresentar essas chancelas. Então, era essa a minha intervenção. Muito obrigada, doutor Emanuel. E, nesse sentido, eu até agradeço, doutor Emanuel, ter feito a preliminar, como o CFM ele é instado, muitas vezes, pelos outros órgãos da administração pública, é muito melhor que nós consigamos evoluir numa regulamentação para evitar que essa regulamentação seja feita por um órgão que não tem qualquer... não vive a medicina, não sabe quais são os meandros que o médico passa. Então, é preferível a gente trazer, digamos, a gente está sendo instado, no caso do valor da consulta, né? Foi instado pelos órgãos, pelo Ministério Público, pelo CAD, para revogar essa resolução que impedia. Digamos que a gente batesse o pé e falasse, não, a gente não vai fazer. Aí viesse... Eu vou caminhar para aí. Totalmente do preço, do valor, não foi isso que eu abordei. Eu vou caminhar para aí. Tá. E aí a gente falasse não. E essa regulamentação fosse feita por um outro órgão. E aí a gente caminha para uma regulamentação, pelo menos feita por a gente, sabendo mais ou menos o que a gente vai ter, né, de concreto. E aí, caminhando para isso, exatamente por não fazer e não corroborar com essa visão da medicina, é que eu acredito, não posso prever, né, mas eu acredito que o caminho seja bem diferente, porque lá a questão é a classe médica, ela estava inserida no bojo digamos,
publicidade total, era uma coisa também da classe. Não era só do órgão de Estado que falava que era para ser daquele jeito. Aqui não. Aqui a gente tem resistência. Foi como o doutor Emanuel falou, nem tudo está permitido. A gente balizou coisas que estavam sendo cobradas do Conselho de uma forma muito incisiva. E não é porque o Conselho simplesmente decidiu anuir porque estava sendo cobrado. Não. Era o receio de essa regulamentação fugir das mãos do Conselho no momento que vem uma sentença judicial, como, e aí eu quero fazer só uma parte, talvez seja também uma pergunta, e aí eu vou provocar também o tema, que é em relação à divulgação de pós-graduação. Divulgação de pós-graduação é de uma complexidade, porque a gente vive num país de analfabetos e semi-analfabetos em grande monta, e eles são pacientes, e eles não sabem que eu falar que eu sou especialista em cardiologia não me torna cardiologista. E aí a gente deixar que o judiciário regulamentasse isso, e isso foi levado com a interface exatamente do jurídico para a comissão, de uma forma, por favor, a gente tem que encontrar uma forma de regulamentar isso na nossa resolução para não deixar para o judiciário, porque o judiciário vai decidir. E a gente teve uma ação que quase foi julgada, tipo assim, chegou ao TRF da primeira região, o doutor Tomás sabe do que eu estou falando, e foi julgado improcedente por uma questão procedimental, mas o recado do judiciário foi: vocês não podem impedir uma pessoa que faz uma pós-graduação dizer que ela faz uma pós-graduação. Eu queria muito inserir isso, mas aí vem voltando à questão, a gente não pode ser o rochedo, né, e receber a onda, porque a onda vai desgastando o rochedo. A gente tem que saber atuar diante de uma onda que está vindo para evitar que a pedra quebre. São os desalinhos de um país que é regido sob 600 mil leis, um mar de lei mal cumprida, ignorada, desconhecida. Nós temos uma lei de 1957 que dá direito a qualquer um dos 38 mil médicos formados no país hoje a exercer a medicina em qualquer uma das suas áreas. Aí, infra legis, temos uma regra que você pode fazer, mas não pode falar que faz. Que é pior ainda. Então, são esses desalinhos que eu acho que a gente precisa começar, em debates como esse, em comportamentos disruptivos, como o Conselho Federal de Medicina teve na edição dessa resolução, em buscar um ponto de acomodação para tudo isso, rever uma lei de 60, quase 70 anos já, para tentar adequar a realidade do médico hoje e não voltar de trás para frente como hoje nós estamos fazendo, né? Essa lei precisa ser revista urgentemente, porque essa questão de que faça, mas não fala que faz. E aí entra uma outra questão. Rever a lei é dar ao legislativo toda uma capacidade de alterar a lei para onde a gente não sabe. A gente sabe como o projeto chega, a gente não sabe como o projeto sai. Então, ainda assim, é sempre um risco. Eu vou agradecendo vocês, nós estamos com o tempo estourado já, e eu agradeço a participação de todos vocês. Eu acho que é um debate muito importante. Acho que a gente está aprendendo ainda, e como diz os doutores, a gente não sabe ainda em que caminho que isso vai tomar, mas o Conselho está sempre aqui presente e sempre vigilante em relação a isso. Nós temos forças-tarefas aqui para ver várias coisas, e com certeza esse tema voltará a ser discutido em uma outra oportunidade no próximo ano, porque eu acho que ainda tem muitas dúvidas para a gente esclarecer. Muito obrigado pela participação de cada um. Agora nós vamos fazer um intervalo. Não? A entrega dos... Bom, em agradecimento a essa participação, eu vou entregar para os que não vão voltar. A doutora Eliane e o doutor Alan vão voltar ainda, tá? Então, primeiramente, o doutor Denis Calazans, muito obrigado. Uma grande honra tê-lo aqui. Obrigado.
Bom, continuando, nosso grande amigo, Dr. Thomas, que sempre ajuda a gente no nosso PEP. Se não tem ele aqui, a gente está realmente na roça. Doutor, é muito especial ele para a gente. É especial para todos nós, viu? E não poderia ser diferente, doutora Eliane. Muito obrigado por ter participado na nossa primeira jornada jurídica. Obrigado, doutora. E os outros dois não vão ficar sem, viu? Não vai achar que a gente esqueceu, não esqueceu, não. Então, agora 15 minutos de intervalo, um coffee break, tá? E na próxima, voltaremos com a próxima mesa.